Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, Mateus 26, 26. É inesquecível. Mateus 26, 26. Eu vou ler de 26 a 28, 3 versículos, e vamos meditar no versículo 28. Vamos focar a nossa meditação hoje no versículo 28. Então, Mateus, capítulo 26, de 26 a 28, diz assim a palavra de Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela sua revelação geral, né, na criação, na natureza. Obrigado pela bênção de nos colocar nos seus planos, estarmos aqui agora. Obrigado pela sua revelação especial, a tua palavra revelada, Pai, que nós temos hoje para nos alimentar. E muito obrigado, principalmente, pela sua revelação suprema em Cristo Jesus. No Cristo histórico que hoje mora em nosso coração, coração de cada um de nós, e isso é por graça tua, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, olha, eu vou meditar só no versículo 28, porque o versículo 28 ele fala de um pacto. É um pacto eterno. Não sei se os irmãos já viram aqueles jogos de futebol americano, quando o coach, o principal líder do time, chega com um segundo e um terceiro e põe as mãos assim e vão falar sobre os planos, as estratégias. Então, com todo respeito à Trindade, né, é como se esse versículo fala de um pacto eterno, que não depende de nós. Então, um pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, discutindo assim: olha, eu vou criar, mas eles vão se rebelar. Jesus, você vai morrer na cruz. E Espírito Santo, você vai tocar o coração daqueles para crerem nisso. Ok? Ok. Vamos. Bom, então estamos aqui. É isso que está dizendo isso, que isto é o meu sangue, está sinalizando o sacrifício de Cristo que foi acertado nesse pacto, foi pactuado. O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, não é todos, né? Alguns que são tocados pela ação do Espírito Santo, para a remissão de pecados, porque essa é a grande graça do Deus Criador. Então, vamos meditar um pouco mais nesse texto, né? Ele fala, é o texto que se refere à ceia do Senhor, né? Ou Santa Ceia. De verdade, a comemoração da Páscoa naquela época, né? Era uma festa de 7 dias, como ainda é hoje na cultura judaica. E num dos dias havia a ceia, né? Na quinta para a sexta, na véspera era a quinta, preparava e na sexta comia a ceia, né? Tem nada a ver com a comemoração da Páscoa nos dias atuais, viu? Ovinho de Páscoa, coelho da Páscoa, isso é invenção lá do século XVIII. E nós estamos falando do século I, né? Da comunhão, da ceia do Senhor instituída por Cristo. Em verdade, Cristo está nos últimos dias do seu ministério terreno, né? Antes da sua crucificação e morte na cruz. O Jesus, Deus encarnado, dando as últimas instruções para aqueles discípulos e para mim e para você hoje, né? Aquela festa judaica lembrava a libertação do povo de Deus lá do Egito, da escravidão. Como hoje também a gente deve pensar na festa da ceia do Senhor como a libertação da nossa escravidão ao pecado, ao mundo, né? Só em Cristo nós temos essa liberdade, né? Na Bíblia, Jesus celebra a festa judaica exatamente após a traição de Judas. Depois você pesquisa na sua Bíblia. Um pouquinho antes, Judas traiu ele, e um pouquinho depois da ceia, Pedro negou ele 3 vezes. Então, é muito significativo isso estar nesse ponto da teologia bíblica, né? E a ceia do Senhor passou a ser, para a Igreja de Jesus Cristo, uma ordenança, um sacramento, é um sacramento, um memorial, uma lembrança. Olha, sempre que fizerem isso, vocês vão lembrar disso, né? Então, a proposição que a gente tem hoje, em cima desse versículo só, a gente pode pensar na ceia do Senhor como um memorial da nossa paz com Deus. A ceia do Senhor
como memorial da nossa paz com Deus. E isso, nesse versículo, tem 3 pontinhos. Eu consegui, eu sempre boto 3 pontinhos aí, como bom presbiteriano, que é um memorial do sacrifício de Cristo, do compromisso que a própria Trindade assume conosco pelo Espírito Santo e um compromisso da graça de Deus. Então, o primeiro ponto é de que a ceia do Senhor é um memorial do sacrifício de Jesus. Versículo 28a diz, porque isto é o meu sangue. Sangue, na Bíblia, é morte. Né? Tem que ter um sacrifício, tem que cortar a cabeça de um cordeiro, né? Um cordeiro perfeito. E o sacrifício do cordeiro, naquela época, naqueles cerimoniais do templo, né? Para redimir o pecado das pessoas, né? Era um cordeiro perfeito. E se a gente voltar um pouco atrás na Bíblia, lá em Gênesis 3:21, quando Deus retira do paraíso Adão e Eva, ele providencia vestimentas para cobrir a nudez deles, a vergonha deles, com pele. E se houve pele, houve um animal sacrificado, houve sangue, para que aquele pecado deles, de desobediência lá no Éden, fosse redimido por um sacrifício. A Páscoa, né, a cerimônia da Páscoa, a instituição da Páscoa na Bíblia, está lá em Êxodo 12:13, que é quando, na última praga, né, que existe, nós estamos no meio de uma praga, e Deus manda Moisés falar para os crentes para matar um cordeiro perfeito, um sacrifício de um animal, e passar o sangue nas ombreiras das portas, porque Deus e o anjo ia passar tirando a vida de todos os primogênitos. Mas onde visse aquele sangue, o sangue do cordeiro, ele deixaria livre. E assim que os israelenses foram libertos do Egito. E depois, no Sinai, quando eles foram para o Sinai e receberam a lei de Moisés, no final da lei de Moisés, em Êxodo 24:8, existe também o sacrifício do cordeiro e o sangue é aspergido sobre a lei, sobre as pessoas, simbolizando um pacto, né? Um pacto de sangue. Então, o cristianismo é a única religião em que o próprio Deus faz um sacrifício por nós. Até um certo ponto, ele pedia para nós fazermos simbolicamente sacrifício de cordeiro, até que ele enviou o seu próprio filho, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que João falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando viu pela primeira vez. Então, a ceia do Senhor é um memorial desse sacrifício supremo de Cristo, há 2000 anos atrás, naquela cruz, por mim e por você, por todos aqueles que nele creem. E isso não é de 2000 anos atrás, isso é desde a eternidade, esse pacto eterno do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que Deus criaria, o homem estragaria e Jesus consertaria todas as coisas. Então, o primeiro ponto é de que a ceia do Senhor é um memorial do sacrifício de Jesus, e isso está lá porque isto é o meu sangue, o próprio Jesus falou. Mas o ponto 2, para a gente guardar, essa ceia também é um memorial de um compromisso, Isso está no meio do versículo. O sangue da nova aliança, pacto, compromisso, como aliança de casados, né? Um compromisso entre duas pessoas. A nova aliança derramada em favor de muitos. Olha, interessante, né? Em favor de todos. Em favor de muitos. Porque você olha à sua volta, tem muitos que não creem. Tem muitos que creem, mas tem muitos que não creem. Então, o sangue de Jesus não é desperdiçado com quem não crê. Em verdade, essa nova aliança, Jesus, em verdade, ele está cumprindo plenamente no seu ministério terrestre aquela lei de Moisés que também foi dada lá atrás. Ele foi o único que conseguiu cumprir plenamente, se submeteu completamente à lei, à ordenança de Deus, à ordem de Deus, e até a morte e morte de cruz, para que, através do sacrifício dele, nós pudéssemos, para aqueles que creem nele, também ser considerados por Deus como Cristos, né? Nós somos em Cristo, nós estamos diante de Deus como tendo cumprido toda a lei. Não nós, mas Cristo por nós. Então, esse é o compromisso que se assume. Jeremias, muitos anos depois, muitos anos antes de Cristo, Jeremias talvez seja 600 anos antes de Cristo,
Ele fala da nova aliança, selada pelo Espírito Santo. É Deus falando assim: eu mesmo colocarei no coração dos crentes a minha palavra, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Essa é a nova aliança, 600 anos antes de Cristo. E através de Cristo, do poder do Espírito Santo, essa fé nesse pacto é colocada em nosso coração, coração do Espírito Santo. E por isso que a ceia do Senhor também significa esse compromisso. Então, esse segundo argumento, nesse pequeno texto, é de que a ceia do Senhor é um memorial do compromisso, da nova aliança de Deus conosco. Uma aliança que sempre foi, sempre existiu, mas que agora, através de Cristo, nós temos essa graça. E a graça é o último ponto. A ceia do Senhor também significa um memorial da graça. Isso foi de graça, não foi barato, foi o sangue de Cristo, mas não custou um tostão nosso, nada. Aliás, nós pudéssemos fazer alguma coisa, nós só estragaríamos mais ainda os planos de Deus, como foi desde o Éden. Né? A nossa inclinação depois da queda é sempre ruim. Por isso que a gente tem que orar antes e depois de qualquer coisa que a gente faça, para que a gente tenha motivação do Espírito Santo em nosso coração. Então, a ceia do Senhor é um memorial dessa graça. Olha, 28, finalzinho, para a remissão de pecados. Essa é a grande graça, essa é a grande bênção. Bênçãos da obediência que nós não conseguimos, mas no pacto lá de Deus com o seu povo, que a bênção era ter a vida eterna, além de bênçãos materiais, que tá bom, é bom, mas isso aqui é uma passagem que nós estamos aqui. Mas a vida eterna é a grande bênção, né? E as maldições da desobediência que é a morte eterna. Então, graças a Deus que Jesus veio para cumprir plenamente a lei de Deus. E nós, no momento que cremos nele, Deus olha para nós como temos cumprido em Cristo a lei dele. Glória a Deus por isso, nos perdoa os pecados de hoje e que a gente vai pecar amanhã também. Não é por isso que nós vamos sair pecando também. Não é por aí, né? A maior bênção que nós podemos alcançar, e que a ceia do Senhor nos lembra, é que nós fomos perdoados por Deus. Nós alcançamos a paz com Deus. Isso não tem, a paz de espírito. Né? Muita gente fala em paz de espírito. Paz de espírito é ter paz com Deus, independente das circunstâncias, do Covid, da doença, do hospital, do tratamento, das coisas boas e ruins, independente de tudo, nós estamos em paz com Deus, nós estamos alegres, porque somos redimidos pelo sangue de Cristo. Né? João 14, 27, ele fala dessa paz, que não é a paz como o mundo nos dá. Né? Então, esse mundo, a gente não vai ter paz nele, mas a paz que a gente já tem em Cristo aponta para a consumação de todas as coisas quando Cristo voltar. Glória a Deus por isso. E isso é muito bom. Então, resumindo aqui, a ceia do Senhor, instituída por Cristo, ele fez isso como um sacramento, como um memorial da paz selada com Deus, por meio dele, do sacrifício dele. Então, no primeiro ponto, a gente viu que é um memorial do sacrifício de Jesus no Calvário, no meu e no seu lugar. A gente tem que, sempre que tomar a ceia, lembrar disso, o que Cristo fez em nosso lugar. No ponto 2, é de que esse compromisso é um memorial do compromisso que é selado no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Não é nada que façamos que vai nos levar a Deus, se Deus não nos abençoar com o seu Espírito Santo para termos fé nessa história fantástica, que é a história da história, a meta-história, que é a história de Cristo. Né? E o ponto 3, esse trecho nos lembra da graça, né? De um Deus em benefício daqueles que creem, não é de todos, porque nem todos creem em Jesus como Deus encarnado, que morreu numa cruz para nos libertar de uma coisa. Tem gente que nem acha que está precisando mudar nada. Não está precisando. Eu já estou bem, eu não preciso de que ninguém morra por mim. Meu irmão, não é por aí. Né? Então, o primeiro ponto para você ser perdoado por Deus é você se conscientizar de que você é um pecador, de que você sem Deus você não é nada. Né? Então, concluindo, Jesus institui a ceia como sacramento e memorial desse pacto que alcançou o máximo da sua perfeição na cruz, na vinda de Jesus, e está apontando isso para a volta dele. Né?
E a gente entendendo dessa forma, a gente consegue unir o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, é um pacto só, é um pacto da graça, da lei que nos leva a Cristo, graças a Deus, né? E o desafio para a gente hoje que eu deixo aqui para a gente é meditar sobre isso e pensar assim: qual é o meu tamanho? Qual é o tamanho de Deus? Quando a gente consegue entender o nosso tamanho e o tamanho de Deus, a gente consegue entender que foi a mediação de Cristo. Esse é o desafio. Entender e reconhecer o que Cristo fez por nós. Porque senão nós, desse tamanho, jamais alcançaríamos a eternidade de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, eu agradeço por tudo, por esse momento. Agradeço principalmente, Pai, pelo sacrifício de Cristo, Deus encarnado em nosso lugar, para que pudéssemos ter paz com o Senhor. Muito obrigado pela obra de Cristo em nosso favor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.